Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, com uma boa noite de saudação e que o nosso Deus possa estar visitando o seu lar, abençoando desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar trazendo uma palavra de Deus, na trombeta de Deus no ar. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E que vai ir de encontro com o nosso pensamento sobre crer ou não crer em Deus. Aleluia. Há muitos que não creem. Nós vamos mencionar esse tipo de coisa. Nós vamos estar lendo aqui o primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1, na palavra de Deus, que nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Glória a Jesus. Daqui a pouco nós voltaremos nesse versículo. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais um dia, pela nossa vida, pela nossa saúde, aquilo que Deus nos tem dado, tem feito, aquilo que Deus tem cuidado de nós, tem cuidado de você, cuidado do seu lar, da sua casa, da sua vida. Nós somos gratos a Deus por isso, que Deus possa estar abençoando o seu lar grandemente, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, mas esta noite, Senhor meu Deus, queremos nos achegar a Ti, ser gratos a Ti, Senhor, pela Tua muita e grande misericórdia. Queremos ser gratos a Ti, Senhor meu Deus, porque o Senhor é longânimo para conosco. O Senhor é longânimo para com nossas vidas. O Senhor tem paciência, o Senhor é paciencioso. Deus maravilhoso, santo é o Teu nome. Senhor meu Deus, nós queremos ser gratos a Ti, meu Deus, e apresentar cada lar, cada família, meu Deus, cada vida daqueles que nos ouvem, ó Pai. Te adoramos e Te glorificamos, meu Deus querido, para a honra e glória do Teu nome, para a honra e glória do nome do Teu Filho Jesus Cristo. Visita, meu Deus querido, o Teu povo, a Tua igreja. Traze-nos compreensão de coisas que nós não compreendemos. Meu Deus querido, Pai Santo, visita, meu Deus, aqueles que nada têm, os que necessitam de Ti. Senhor, meu Deus, nós oramos e somos gratos a Ti. Pai Santo, segundo estávamos comentando sobre o frio, que o Senhor possa, meu Deus querido, guardar aqueles que estiverem nas ruas, meu Deus querido, as vidas, meu Deus, os que estão aí marginalizados, os que estão aí, meu Deus querido, sem lar, sem moradia, aqueles que estão nos bancos, em praças, Senhor, meu Deus da glória, que não tem onde abrigar-se, meu Deus, que o Senhor possa providenciar o cuidado com a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, aqueles que estão enfermos, os que estão em casa de recuperações, meu Deus da glória, esses que estão perdidos no alcoolismo, nas drogas, no cigarro, na prostituição, no engano, naquilo, meu Deus, que não convém. Pai Santo, nós oramos e cremos no poder das Tuas mãos que emana do céu. Assim nós oramos e estamos certos da vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Crendo em Deus, há infelizmente pessoas que não creem em Deus, não acreditam em Deus de jeito nenhum, não é? Talvez as pessoas não saibam que o número de ateus, aquelas pessoas que não têm fé, no mundo todo, é muito baixo. Mas, se de vez em quando dá para tropicar nenhum deles, pessoas que não creem em Deus. Talvez você que está nos assistindo ou que vai nos assistir, aleluias, talvez você não creia, mas eu vou dar um motivo biblicamente para que você venha crer em Deus, aleluias. Há de 2,5% a 15% da população mundial que não crê em Deus, que são ateus. São ateus, eles não creem na existência de Deus, eles não sabem nem por que respiram. Se uma pessoa não crê em Deus, ele não sabe também por que ele respira, por que dá fome, ou por que dá sede, ou por que dá vontade dele fazer as necessidades, ele não sabe, né? Porque não crê em Deus, porque Deus, ele é o início e o princípio da criação. E em nós está
os nossos sentimentos e tudo que pode habitar, estar alojado no corpo humano, é porque desde o princípio Deus assim o fez. Não tinha como nós termos um sentimento, ou sentir amor, ou sentir dor, chorar, sorrir, cantar, se desesperar, perder o juízo. Não tinha como, se Deus não tivesse posto em nós, depositado em nosso corpo, os motivos para que nós vamos ter emoções, sentir coisas, né? Então, Deus, logo de princípio, ele já refuta o ateísmo. Ele lança para longe de si o ateísmo, porque é o versículo que nós lemos. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Com isso, ele está mostrando a existência dele. Glória a Jesus. Lá no Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então veja bem, Deus está mostrando a existência dele para quem quer saber se Deus existe ou não. Ainda há, né, os agnósticos e também os que se identificam sem religião, ou não está ligado, não participa de algo que seja religioso, que se ouve ao menos falar de Deus. Por exemplo, existem religiões que não fazem parte dos evangélicos, porém eles ainda mencionam sobre Deus, eles ainda mencionam sobre Cristo. Quando tomam um susto ou passa por alguma luta, alguma coisinha, eles ainda vão dizer, meu Deus. Eles vão dizer espantados, Jesus Cristo. Quer dizer, ainda menciona. Agora, tem aquelas pessoas que não está ligado, aleluias, não está afiliado a uma instituição religiosa. Ainda tem esse. Tem aqueles que não teve contato de maneira nenhuma com nenhuma página da Bíblia. Não tem contato com uma página da Bíblia. Tem alguém que ainda nunca nem sequer ouviu falar de Jesus Cristo. Tem gente, por incrível que pareça, há países aí que, devido ser proibido religiões que falam em Deus, há pessoas que ele nem sonha, nem pensa em pronunciar o nome de Deus, porque ele não vai ter esse conhecimento, ele não vai saber para que serve Deus. A pessoa que não crê em Deus, ele não tem na mente que é Deus que gera um filho no ventre de uma mãe. Ele não tem isso daí na mente, porque ele não acredita em Deus. Já ouvi gente dizer que não crê em Deus. Ele pode até falar de Deus, mas ele não crê. Ele pode falar de Deus para dizer que ele não crê em Deus. E ele vai dar argumento, vai ter argumento para explicar que Deus não existe. E ele vai tropeçar naquilo que ele diz. Então, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, o próprio Deus refuta, lança para longe de si, ele lança essa tese por terra de que ele não existe. Não é? A palavra de Deus também diz que nada do que foi feito seria feito se não fosse feito por ele e para ele. Então, todas as coisas existem em Deus. Então, Deus existe, não tem como nós querer ou alguém querer dizer que não acredita em Deus. A maior ignorância que alguém pode professar é dizer tamanha insanidade, dizer que Deus não existe. É uma insanidade estupenda dizer que Deus não existe. Então, glória a Jesus, que Deus ele tem argumentos, ele por si próprio, ele mostra que ele existe por si próprio. Deus ele é maravilhoso. Então, um número maior de pessoas que se identificam sem religião ou não religiosa, tem um número maior. São pessoas que não creem. Você pode acreditar, por exemplo, tem país aí que tem gente que está morrendo de fome, crianças que nascem e já morrem, crianças que morrem no ventre da mãe porque a mãe morreu de fome e todas essas coisas. Vocês acreditam que dentro dessas religiões, ou dentro dessas regiões,
aí onde pessoas estão morrendo dessa forma, ainda tem quem crê em Deus? Mesmo passando numa situação dessa, que ainda pede e clama pela misericórdia de Deus, e que Deus envia misericórdia, porque a pessoa clama pela misericórdia de Deus. Aí eu fico pensando em lugares em que há tudo. Por exemplo, nós podemos citar aqui Uberaba, Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, e podemos citar muitas outras regiões do Brasil, que tem de tudo, tecnologia, comida, lavoura, tem de tudo, que não lhe falta nada, não falta veste, um calçado, você tem tempo de descansar, de dormir, de tomar uma água, tomar um suco, beber um refrigerante, que tem de tudo, está tudo nas suas mãos. E dentro de um lugar desse, que tem de tudo, há pessoas que não acreditam em Deus, que Deus providencia tudo. Então nós podemos ver que, infelizmente, há pessoas que vivem dessa maneira, não é? E então tem os agnósticos, pessoas que não é filiado a nenhuma espécie de religiosidade. Eles não creem em Deus. Tem pessoas que fogem da palavra Deus, assim como o diabo foge da cruz. Ele foge porque ele não quer saber das coisas de Deus. E infelizmente também, nós vivemos uma época, um período da história, em que tudo o que acontece, que está em torno de nós, é para nos tirar, ou tirar do nosso pensamento que Deus existe. Nos tirar da frente de algo que possa nos levar, nos direcionar até Deus. Infelizmente, há aqueles que trabalham para isto, para que as pessoas não venham crer em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo, glória a Jesus, em aos Romanos, capítulo 1 de aos Romanos. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Glórias a Deus, que nos diz: santo é o nome do Senhor, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então veja, glória a Jesus. Pessoas que não param para pensar, esse versículo, ele já indica a existência de Deus. Porque diz, vou ler outra vez, porque as suas coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, que nós lemos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, tanto o seu eterno poder de Deus, que é eterno, como a sua divindade, Deus ele é divino, se entendem e claramente se veem pelas coisas que já estão criadas. Por exemplo, você vê uma árvore. Como que pode alguém falar que uma árvore brotou da terra? O homem não plantou, não regou, não adubou, não cuidou, mas no entanto uma árvore brota na terra. É comum, se nós entrarmos em um pasto, aí nós encontramos um pé de goiaba, por exemplo. Ela é comum. Um pé de goiaba, um pé de pitanga, uma jabuticabeira, é comum. Você entrar muito mais ainda o pé de goiaba. Aí você fica pensando, como que apareceu um pé de goiaba lá numa região em que ninguém plantou? Tá lá. Pé de banana, já viu uma bananeira? Tá lá no meio do mato às vezes. Como que apareceu lá uma bananeira lá? No caso da goiaba e a bananeira, nós temos até explicação, porque Deus tem um exército, que são as aves dos céus, que se alimentam em um lugar e depois defecam em outro, e a semente que está ali nas pedras vai lá germinar e vai germinar novamente, vai surgir novamente. É o lugar em que um homem não plantou. Então, as aves do céu, eles são os semeadores de Deus, que
tira de um lugar e planta em outro. Isso não é tremendo? Como é que pode alguém dizer que Deus não existe? Não tem explicação para a existência de Deus? Ora, mas foi a ave que levou. Bom, mas para uma ave levar, ela teria que existir. Mas uma outra ave gerou ela, mas tinha que existir a outra. Você vai chegar na existência de Deus. Não tem como alguém dizer que Deus não existe. Então está escrito, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tem coisas que é invisível aos nossos olhos, que nós não vemos acontecer. Nós não vemos. Alguém consegue ver um lençol freático por baixo da terra? Não consegue, a água está lá. Não está? Em algum lugar ela aparece, numa mina, em um poço. Não aparece? Existe hoje poço artesiano, porque descobriram que tinha água embaixo da terra e foram buscar através de um poço artesiano. Ou o poço, que é um tubo no chão, que alguém foi lá e cavou e de lá extraiu água. Então, como que apareceu aquela água lá? Porque nós temos um Deus que habita os céus, e a Bíblia fala que nem o céu dos céus pode contê-lo, de tão tremendo, tão maravilhoso que Deus é. Aleluia. Então, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Tem coisas que estão criadas, que está diante de nós. Nós vemos aí os grandes artistas, os pintores de paisagem, aleluia. Ele não tem uma ideia dele falar assim, eu vou pintar uma paisagem por si próprio, uma primeira vez que ele vai pintar. Daí de repente ele olha para o lado, tem uma paisagem lá, tem um mato, tem umas árvores, tem um rio, tem um lago. Ele vai lá e copia, mas ele copia algo que Deus já tinha pelo seu divino poder, pela sua divindade, pela sua onisciência e potência. Ele tem capacidade de fazer algo natural e o homem artificial. Mas saiu primeiramente da idealização de Deus, nunca do homem. Nunca vai sair nada de nós para ir para Deus, a não ser aquilo que nós devemos fazer, de glorificar o nome do Senhor. Mas Deus nunca vai aprender com nós, nós vamos aprender com Ele. Jesus disse, eu volto para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o outro Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar vendo em Salmos, glória a Jesus, 115, e versículo de número 3. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 115, um livro de Salmos 115, que vai dizer, no versículo 3, o seguinte: mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz, faz tudo o que quer, do céu ele faz tudo o que ele quer, ele pensa, e Deus nunca faz algo que é mal. Dá para acreditar nisso? Quando Deus fizer algo que é mal, é porque vai contribuir para o bem. Mas simplesmente fazer algo para o mal, para fazer o mal, para destruição, ele não faz. Tudo que ele fizer é para o bem. Então ele faz tudo conforme ele quer. Ele não faz para vaidade, para dizer que ele faz. Ele não faz nada para mostrar o poder dele, para dizer que ele tem poder. Ele não faz isso. Deus, ele não tem em si o desejo de se exibir para que as pessoas creiam. Não, de jeito nenhum. O Espírito Santo é que vai convencer alguém para que alguém creia. Mas Deus, ele não se movimenta para fazer algo, para mostrar, eu sou todo poderoso, eu sou o bambambam, é eu que faço, é eu que aconteço. Não, não está nele isso dali. Ele faz, ele está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Apraz, dizendo literalmente, é tudo aquilo que lhe dá prazer, tudo aquilo que vai trazer alegria a Deus. Por exemplo, nasceu uma criança que vai contribuir para o Evangelho. Ele pode fazer? Pode. Por quê? Vai trazer alegria para Deus. É alguém que vai fazer a vontade dele. Enviar o filho dele para salvar a humanidade trouxe prazer em Deus. Por quê? Alguém vai crer no filho dele, vai crer em Jesus, aleluia, e essa pessoa que vai crer em Jesus vai passar a adorar a Deus, vai se agradar com Deus, e isto agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o nosso Deus está nos céus. Às vezes as pessoas vêm e se perguntam, onde está Deus? Quem é Deus? Da onde veio Deus? Como que se fala Deus? Que palavra que é essa que é Deus? Aleluia. A Bíblia fala que Deus é desde a eternidade. Eu costumo dizer, devido ao meu entendimento bíblico,
que quando nós lemos no princípio criou Deus os céus e a terra, quando nós dizemos no princípio, quando nós dizemos do versículo 1, antes de ir para o versículo 2, do versículo 1 para trás, aleluias, é o tempo, é o local, é o estabelecimento em que Deus habita, que nós não podemos ver. É o lado invisível da existência de Deus. É o tempo de Deus, devido a ele ser atemporal. Ele não saiu de lá para vir ao nosso tempo. E quando ele vem, ele faz isso, a Bíblia mostra que ele faz isso. Quando ele vem para cá, é porque ele tem coisa para fazer, ele tem coisa para movimentar, ele tem coisa para mexer, ele tem coisa para realizar, aleluia, que vai agradar o coração do homem. Pode ter certeza disso. Louvado seja Deus. Então, o nosso Deus está no céu, para você que não sabe, não é? 3 céus, esse que nós enxergamos, o vácuo, o segundo, onde apoia os pés de Deus, o terceiro, da onde os querubins assistem a Deus, aleluias, e Deus sabe de todas as coisas. Louvado seja o nosso Deus. Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Glória a Jesus. Vamos ver em Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. É um versículo curto, glória a Jesus, louvado seja Deus, porém, aleluias, de grande valia para quem não crê em Deus. Louvado seja Deus. Epístola de Tiago, glória a Jesus, que nos diz no capítulo 4 e versículo de número 8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Aleluia. Qual que é o meio de você conhecer Deus? É indo para Jesus Cristo, aceitando Jesus como Salvador. Como que você pode conhecer Deus? Aleluia, chegando-se a Ele, você indo até Ele. Como é que você se chega a Ele? Mesmo na sua simplicidade, na sua riqueza ou na sua pobreza, naquilo que você tem ou naquilo que você não tem, quando você come ou quando não, quando você está com sede ou quando não, quando você é pobre ou se você é rico, tanto faz. Você na sua simplicidade, não precisa de muita coisa, diante das suas dificuldades, você pode simplesmente erguer a mão para cima e dizer: meu Deus. Você está decretando que Deus existe, que você é dele. Aleluia, você está entregando a Ele os seus pensamentos, o seu coração. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Depois de tudo isto, Ele se achegará a vós. Eu posso testemunhar isso vindo de mim mesmo, porque quando eu quis saber de Deus, eu cheguei e falei: meu Deus, se o Senhor existe, o Senhor fala comigo. E tantos outros fez esse tipo de coisa, tantos, eu já ouvi tantos testemunhos dessa mesma estirpe, dessa mesma maneira, nessa mesma condição. Alguém que não tem Deus, alguém que não anda com Deus, alguém que não professa a Deus, mas que de alguma maneira, dentro de alguma situação que ela está vivendo, de repente ela para pensar e vai dizer: a pessoa falaram tanto de Deus, será que Deus existe? Então eu vou buscar Deus. E Deus vai se manifestar. E olha, para me encerrar, quando eu fui procurar a Deus, eu morava sozinho, morava numa casinha, num barraco de 2 cômodos, fui fazer minha comida, preparei a mesa, eu não tinha entendimento de holocausto, não tinha entendimento de nada que se pudesse ofertar a Deus ou se oferecer a Deus, não tinha entendimento. Eu apenas pensei assim: eu vou fazer minha comida e vou oferecer um pouco para Deus, vou oferecer um prato de comida para Deus. Ora, lá Deus precisa de comida, mas foi o que apareceu no meu coração. Eu preparei a carne, preparei o feijão, preparei o arroz, fiz uma salada, preparei na mesa como se fosse sentar 2 pessoas, eu e mais uma, no caso eu e Deus, eu não tinha entendimento de Cristo. Preparei tudo, coloquei um prato lá, coloquei o arroz, coloquei o feijão, coloquei a carne em cima, coloquei a salada do lado. Por incrível que pareça, eu acabei de sentar-me com tudo posto na mesa. A comida que eu tinha posto, ofertando para Deus, estava fria. Ela esfriou
Eu vi a fumacinha subindo da comida no prato, subindo, e a comida esfriou. Eu tive entendimento naquele dia que Deus existe. Para você que imagina que Deus não existe, que Deus não está aí, que Deus não está nem aí ligando, Ele está ligando sim, aleluias. Apenas nós temos que adentrar neste versículo, glória a Jesus, que nos diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Louvado seja Deus, amém? Que Deus possa visitar você e que você possa sentir a necessidade de buscá-lo, de querer conhecer a Deus, não entrar em conversas, em conto de carochinha de pessoas que dizem Deus não existe, não sabe do que está falando. Se Deus não existisse, nós também não existiria. O apóstolo Paulo nos diz: se Cristo não existe, nós também não existiria, o evangelho não existiria. Nós pregamos à toa, pregamos de balde. Ele fala, então pregamos de balde. Nós não recebemos o Espírito Santo, então também não há dom de línguas, não há frutos do Espírito. Em vão nós pregamos o evangelho, e também não há salvação, também não há arrebatamento, se Cristo não existe. Então as pessoas estão enganadas. Ele está querendo, mostrando que Deus existe sim na pessoa de Cristo, e Ele pode fazer habitação em vós, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, porque Deus existe. Sou grato a Deus, graças a Deus que Deus existe. Se Ele não existisse, eu não sei qual que seria o rumo da minha vida. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Meu Deus querido, eu quero te agradecer pela sua existência. Aleluias, nós cremos na tua existência. Meu Deus, nós cremos que o Senhor ouve, que o Senhor vê, que o Senhor estende as mãos. Aleluias, que o Senhor opera, que o Senhor assiste todas as coisas debaixo deste céu que nós existimos, que nós vivemos. Pai de poder e misericórdia, que o Senhor possa entrar em cada coração, em cada vida. Meu Deus, desses que nos assistem, que nos acompanham. Meu Deus querido, que a mensagem possa ser direcionada a todos, meu Pai, que todos possam ouvir a tua palavra, entender da sua existência. Meu Deus querido, que a sua misericórdia possa se estender sobre a vida daquele que não existe, que o Senhor possa levá-los no tempo da ignorância, até chegar o momento, meu Deus, que o Espírito Santo possa convencê-los, ó Pai. Meu Deus querido, nós oramos e estamos certos da vitória. Nós cremos no teu poder, nós cremos que o Senhor cura, nós cremos que o Senhor levanta o homem, que o Senhor, meu Deus, exalta o homem. Nós cremos, meu Pai da glória, que o Senhor prepara o homem para uma grande obra. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor tudo pode fazer, que o Senhor tudo fez. Aleluias, nós te pedimos pelas tuas mãos, nós te pedimos, meu Deus, pelo seu tato, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua misericórdia, opera, abençoa. Meu Deus, que nós te pedimos que o Senhor cura, que o Senhor resgata, que o Senhor liberta, que o Senhor salva, que o Senhor leva para o céu. É o que nós te pedimos esta noite, Senhor, meu Deus. Aleluias, estamos gratos pela tua muita misericórdia. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Aleluia. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Até a próxima, querendo Deus, na trombeta de Deus no ar. Aleluia, transmitido pela Deus Eterno TV, em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite de salvação e a paz do Senhor Jesus a todos.